Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é o Superman, que ele tem uma nota boa no IMDb, 7.3 de 10. Ele é dirigido por James Gunn, ele é mais conhecido por Guardiões da Galáxia 3. Então vamos lá falar desse filme, que está um pouco controverso, mas depois eu vou chegar nesse papel e explicar melhor, que mostra a verdadeira história do Superman, que ele está tomando o maior couro, está quase morrendo na neve. Ele assovia, vem o Krypto, que é o cachorro que na verdade não é dele, é da prima dele, que é da Supergirl. Ele vem e resgata ele. No começo ele não entende, começa a morder ele, a pular em cima, e aí leva ele para aquela base escondida. Naquela base, pessoal, ele, como todo mundo sabe, ele precisa receber energia solar para ele se curar, que é a fonte da força do Super-Homem. E aí beleza, ele consegue se curar. E aí ele vai atrás do cara que deu o maior cacete nele, o tal do Martelo, pessoal. Quem é o Martelo? O Martelo você só vai saber no final do filme quem é. Mas é um cara tão poderoso quanto o Super-Homem. E a gente vê que quem está dando as dicas, ele falando em comandos, é o Lex Luthor, para variar, o maior rival do Super-Homem, dando as indicações, tipo 1B, 2A, 3C. E de início a gente não entende por quê. E aí o Super-Homem toma outro couro, o tal do Martelo consegue fugir com uma outra mulher junto com o Lex Luthor, que eles vão atrás de um tal mini-verso. Nesse mini-verso, que é como se fosse um mini-universo, ele é deslocado da Terra e lá ele vai armando as falcatruas dele. Só que o grande problema é que, como todo mundo sabe, de dia o Clark Kent é o repórter do Planeta Diário que trabalha com a bela Lois Lane, onde eles têm um caso. Só que o grande problema é que o Super-Homem não aceita críticas, pessoal. Tanto que a Lois Lane entrevista ele é debochado, ele é estressado, ele é revoltado. E ele fala que as coisas mudaram, que ele tem que agir dessa forma para impedir que aconteçam as coisas ruins. Aí no começo eles discutem, ela fala que é uma besteira eles terem voltado. Até aí tudo bem. E aí, pessoal, o Super-Homem, o problema é que quando que ele volta atrás do martelo, uma outra súdita do Lex Luthor, da Lara, descobre a localização da base do Super-Homem. Só que ele fala primeiro, não vai aí sozinha, eu vou vir com reforço. E ele manda o tal do martelo e vai ele junto lá. Tanto que o Krypto tenta defender a base e toma o maior couro. E aí, para ajudar ainda a situação, a gente descobre que o Lex Luthor, junto com os amigos dele, né, os súditos dele, conseguem decifrar a mensagem que o Super-Homem recebeu dos pais dele, achando que ele foi mandado para a Terra para ele cuidar da Terra. Mas na verdade não era isso, pessoal. A verdadeira mensagem era para ele chegar na Terra, era para ele amedrontar os humanos, era para ele escravizar as mulheres e ter vários filhos e fazer o caos. E aí quando que colocam isso publicamente, as pessoas em torno dele ficam revoltadas, falando, pô, a gente achava que o Super-Homem era um símbolo da justiça, um salvador da Terra, todo mundo sabia que era um alien, mas não sabia que ele tinha essa personalidade má. E aí com isso, ele é excluído da sociedade, tanto que tem o Kai Gardner, que é o novo Lanterna Verde, junto com a Mulher Gavião e o Senhor Incrível. Eles falam com o Super-Homem, que ele tá putaço e com razão, e fala que ele nunca soube do resto da mensagem. E que ele ficou mais revoltado ainda, pessoal, é que quando ele chegou lá na base dele, todos os androides dele, robôs, estavam todos destruídos. E o Krypto foi sequestrado, que para ele foi a gota d'água. E para isso que acontecesse, ele se rebaixou, foi até o Lex Luthor e falou, pode me prender. Mas por que ele fez isso? Ele não fez porque ele achou que era o certo, porque ele quer pegar o Krypto. E ele sabe que o Lex Luthor foi quem sequestrou o Krypto. E aí quando ele é preso nesse miniverso. E como eu disse, nesse miniverso é perigoso se você não souber manusear. E aí o que acontece? Ele é preso, e aí para ajudar um dos prisioneiros, ele consegue recriar qualquer coisa. Ele recria a Kryptonita, que faz com que o Superman fique envenenado e enfraquecido.
E com isso, a Lois Lane, desesperada, que ela quer encontrar o Clark, né, que ela sabe que é o Super-Homem, ela pede ajuda pro tal desse pessoal, que é o Lanterna Verde, o novo Lanterna Verde, o Guy Gardner, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível. Mas nenhum deles dá bola para ela, tirando o Senhor Incrível, que decide ajudá-la. Tanto que ele fala que ele até tem o DNA do Super-Homem, caso necessário, para encontrar ele. E encontra ele numa base lá. Ele impede um monte de cara e entra junto com a Lois Lane. Só que ele controla uns droids e consegue encontrar o Super-Homem. O problema é que o Super-Homem, pessoal, ele está sendo enfraquecido por esse cara. E por que ele está fazendo isso? Porque o filho dele foi feito de refém. E o cara fala que vai matar ele se ele ajudar o Super-Homem. Até que a gente vê que o Super-Homem uma hora fala: se você me ajudar, eu vou conseguir deter todo mundo e vou salvar seu filho. O cara decide ajudá-lo, ele faz a forma do sol para ele fica poderoso, vai lá, consegue salvar o filho. E aí, para ajudar, ele consegue salvar também o Krypto, e aí eles conseguem fugir. Só que o grande problema é que o Lex Luthor é louco de pedra, ele começa a fazer fissura na terra, ele não tá nem aí, ele quer deter o Super-Homem. E aí o que ele faz? Manda o martelo e a Lara, que é aquela poderosa lá, que consegue se transformar em um monte de coisa, ela vai lá e enfrenta ele, o Senhor Incrível. Só que o grande problema é que ela começa a usar um poder nele que entra dentro do coração, do pulmão dele, e tenta fazer com que ele morra asfixiado. E aí ele está quase morrendo. A gente vê que o Krypto vem, consegue ajudá-lo, junto com o Senhor Incrível, vem e ajuda ele. E aí quando que ele consegue tirar aquele negócio, ele percebe que o martelo está recebendo informações no ouvido. Quando ele vê isso, ele vê um monte de, como se fossem umas câmeras que estavam passando todos os movimentos dos golpes do Superman. Por isso que ele estava apanhando feito um condenado. Quando ele vê isso, ele começa a destruir todos os drones em torno. E a gente vê que um cara, o outro, começa a apanhar. Até que finalmente ele consegue tirar a máscara e descobre que é um martelo. O martelo, pessoal, eu fui ver na internet, ele é chamado de Ultraman, que ele é um dos clones do Super-Homem, que foi feito por Lex Luthor, só que ele não tem inteligência. É por isso que o Lex Luthor ficava comandando ele, falando para dar as porradas. Porque ele não tem inteligência alguma, ele só tem força. Tanto que o Super-Homem finalmente consegue derrotá-lo. Depois que ele perde o tal do Ultraman, que é o clone do Super-Homem, ele continua fazendo a fissura e não está nem aí. Ele quer derrotar o Super-Homem independente do que aconteça. E com isso, quando ele manda um monte de soldado dele derrotar o Super-Homem humilha todos eles, mostra aquele verdadeiro Super-Homem imbatível e vai atrás do Lex Luthor, junto com o Krypto. O Krypto, quando chega lá, agarra o Lex Luthor, começa a balançar ele, e aí ele fala: não, agora você vai passar o código de como fechar a tal da fissura. Aí é um dos caras lá do Lex Luthor, não quer que a Terra seja destruída, ele passa o código, o Super-Homem consegue salvar, consegue prender o Lex Luthor, que é considerado um criminoso, por causa que ele se aproveitou da guerra da Borávia com Jahrampur, que era o objetivo dele, que ele tinha feito sociedade com o Vazio Gurkus, que era um dos caras lá líderes, tanto que a Mulher Gavião acaba até derrotando ele, e aí ele é considerado um dos criminosos. E aí, antes de terminar o filme, a gente vê que aparece uma loira misteriosa procurando o cão dela, que é a famosa Supergirl, que é a prima dele. E ela chega, fala com o Super-Homem, né, que ela veio buscar o Krypto, e aí ele manda os droids dele reconstruídos passar os melhores momentos dos pais deles, onde que não são os pais verdadeiros aliens, e sim os humanos, que mostram os melhores momentos desde a infância até o término e termina dessa forma. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei, por que está um filme controverso. Pessoal, eu gostei bastante do filme. O começo é um pouco parado, a parte da discussão com a Lois Lane é um pouco chata, do Clark Kent, dele como Super-Homem, né? Ele sendo aquele verdadeiro politicamente correto, que ele tem que ser tudo certinho. E essas coisas eu achei um pouco chato. Outra coisa que eu não gostei muito, pessoal, é que não teve tanta luta
E é por isso que esse filme está sendo um pouco criticado, porque não está mostrando aquele super-homem imbatível, está mostrando o super-homem como se fosse um humano. E coisas que eu gostei bastante do final da história, a história até que é boa, mas poderia ser um pouco melhor, mas é que não falei, o filme demora para embalar, mas depois fica bem legal, tem umas cenas de ação muito boas, principalmente a luta dele contra o Ultraman e a Lara, e também a batalha final que ele humilha um monte de soldado do Lex Luthor mostrando o verdadeiro super-homem. Então, devido a esses motivos, e por isso que está polêmico o filme, por causa que quiseram fazer um super-homem mais humano do que Alien, a nota que eu dou é uma nota 8, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos que sejam bem-vindos. Inscritos aí com a gente, continuem firme aí. Lembrando que eu tenho um Instagram agora. E pessoal, peço desculpas por não ter feito análise, porque eu estava muito gripado, tá? Mas agora eu vou fazer mais aí para vocês. Muito obrigado a todos. Rumo aos 400 inscritos. Até a próxima.